Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da EK Research. Eu sou a Carol Borges, analista de FIIs, e hoje eu vou falar sobre a atualização da nossa carteira recomendada. Pessoal, antes de eu começar a falar da nossa carteira recomendada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber nossas recomendações e assim você vai ficar em dia com todo o conteúdo que a gente compartilha com vocês por aqui, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa carteira recomendada. Bom, nossa carteira recomendada teve início no dia 26 de setembro. Ela é composta por 10 ativos. Nesta primeira atualização, ela ainda continua sendo composta por 10 ativos. Não fizemos alterações nas quantidades de ativos. Nós também não fizemos nenhuma alteração significativa na composição da carteira. Trocamos sim um ativo, eu já vou mostrar para vocês qual, mas a ideia, a estratégia da carteira ainda permanece inalterada, tá bom? Então, aí está a nossa carteira. Hoje ela está sendo composta pelo BTLG, um fundo de galpões, o CVBI, fundo de papel, o HGBS, fundo de shoppings, HGCR, fundo de papel, HGRU, varejo, JSRE, escritórios, MOL11, fundo de shoppings, o LGCP de galpões, o PVBI, escritórios e o RBRY, também do setor de papel ou recebíveis imobiliários, tá? Para quem já está acompanhando a nossa carteira, já percebeu aqui, o fundo que nós trocamos foi justamente no setor de recebíveis imobiliários. Nós fizemos uma troca de um fundo de papel por outro fundo de papel. Então saiu a FHI, que estava na nossa carteira anteriormente, e entrou o CVBI. E logo mais eu vou mostrar para vocês por que é que nós resolvemos fazer a alteração desse ativo em específico, tá? Bom, passando aqui para a exposição setorial. Nós dividimos ali o IFIX, né, em agronegócio, fundos de fundos, lajes, recebíveis imobiliários, shopping, varejo ou outros. E aqui, nas barras verdes, vocês podem ver a composição atual do IFIX de acordo com cada um desses segmentos e também como está dividida a nossa carteira recomendada. Bom, essa carteira recomendada é mostrada aí pelas barras em cinza. Atualmente, nós não temos exposição ao setor de agronegócio, aos fundos imobiliários de agronegócio. Eles representam um percentual pequeno do IFIX, então apenas 2%. Hoje, nossa carteira não possui nenhuma exposição direta ao setor de agronegócios e também não possui fundos de fundos ali. Então, esses dois primeiros segmentos eram zerados no lançamento da carteira, continuam zerados nessa nova atualização. No entanto, como a gente já mencionou em alguns vídeos anteriores, não significa que nós não teremos esses fundos no futuro, essa classificação, né, esse segmento de ativos no futuro. Bom, em lajes comerciais ou lajes corporativas, escritórios, o IFIX tem 8%, a nossa carteira recomendada tem uma exposição de 20%. Então nós temos uma exposição acima da exposição do IFIX nesse segmento específico. Já o setor logístico está mais em linha com o IFIX tem 17%, nós estamos com 20% de exposição. Recebíveis imobiliários, nós resolvemos ter uma exposição menor a recebíveis imobiliários do que o índice. Então, enquanto o índice tem ali 44% de exposição em recebíveis imobiliários, nós estamos com 30% na carteira recomendada. E shopping e varejo, nós temos ali 20% de exposição ante 8% do IFIX. Então, essa é a nossa distribuição quando comparado ao índice de fundos imobiliários. A nossa intenção aqui é justamente conseguirmos retornos superiores ao IFIX. Então, nós vislumbramos, nós estamos trabalhando para encontrar algumas oportunidades melhores em alguns setores. Então, nós estrategicamente temos exposições maiores em determinados setores do que o IFIX e exposições menores do que o IFIX, justamente para conseguir gerar esse ganho, esse potencial de ganho superior ao IFIX, conforme a carteira vai ganhando histórico, ganhando corpo e novas atualizações também. Aqui está o desempenho da carteira nesse curto período. Ali nós não temos ainda 2 meses de carteira, então a carteira desde o dia 26 de setembro ela está com retorno de 1,25% negativo e neste mesmo período o IFIX fechou também negativo em menos 1,44%. Então a gente está ali, como vocês até podem ver, no comecinho da carteira, né, a linha da carteira é essa linha em verde mais escuro, né, o retorno acumulado da carteira, esse retorno em verde mais escuro, a gente conseguiu superar levemente o IFIX,
Depois tivemos algumas, está sendo um período conturbado, tivemos a definição das eleições, estamos tendo agora toda essa fase de transição, então tem PEC da transição sendo discutida, temos ali uma certa indefinição, incertezas em relação à equipe econômica do novo governo. Tudo isso traz uma certa volatilidade ao mercado, então a gente viu que o IFIX estava um desempenho positivo até um determinado período, e aí pós-eleições a gente teve ali tanto o IFIX quanto a nossa carteira recomendada uma linha descendente. Tá? Então a nossa carteira fechou em 1,25, em 1,25 negativo e o IFIX em 1,44 negativo. Estamos ali muito próximos, no final das contas, do índice. Outra coisa que vale a pena a gente mencionar é justamente o comportamento dos juros futuros. Então, devido a todo esse ambiente que eu comentei com vocês, né, nós tivemos aí finalização das eleições, do período eleitoral no Brasil, eleição de um novo governo, estamos acontecendo essa transição e também a gente não tem ainda uma visualização clara de como será toda a parte econômica para os próximos 4 anos. Isso trouxe a volatilidade que eu mencionei e também trouxe uma elevação dos juros futuros. Então, o mercado estava sim projetando uma queda dos juros para o próximo ano, isso projetado, né, pela curva longa de juros. Agora nós não temos mais essa projeção, a curva de juros indica que manteremos esse nível durante todo o ano de 2023. Tá certo? São projeções, isso é um dado aí de juros futuros, mas a gente sabe que o IFIX ele tem uma certa correlação negativa com juros futuros. Então, os juros se mantendo em patamares mais elevados, eles seguram a valorização dos fundos imobiliários, e é justamente o que aconteceu aqui neste período ali entre o final de outubro, né, perto ali do período eleitoral, até agora no começo, aí na segunda semana de novembro, quando eu gravo este vídeo. Passando aqui no desempenho então da carteira por setor. Vamos começar aqui pelo primeiro, o shopping, setor de shopping e o setor de varejo. Né? Aqui a gente tem levado o setor de shopping e varejo juntos, porque não vejo que, por enquanto, faz muito sentido a gente desmembrar esses dois segmentos para fins comparativos. Né? O setor de varejo ele ainda tem poucos fundos imobiliários listados, principalmente que pertencem ao IFIX, então a gente acaba invariavelmente seguindo muito, né? Nós temos ali 3, 4 grandes fundos de varejo, então a gente acaba seguindo muito o desempenho desses fundos em específico. Então nós resolvemos, por enquanto, deixar o setor de shopping e varejo sendo mostrado aqui, a gente acompanha eles conjuntamente. Então ali a gente tem setor de shopping e varejo MOL 11 e HGBS 11, setor de shoppings, então HGRU 11, setor de varejo, renda urbana, é um fundo híbrido que nós estamos colocando ali como a maior parte da receita do fundo é advinda do setor de renda urbana, estamos colocando neste segmento aqui no desempenho da carteira por setor. Então a gente viu que o IFIX caiu ali 6,3 bips, enquanto a carteira recomendada 7,6. Então a gente teve uma queda neste segmento em específico superior à queda do IFIX. Mas eu quero ressaltar aqui alguns dados do setor, que é o que nos fez ter essa exposição ao segmento, tá? Por exemplo, o HGBS, ele divulgou o relatório gerencial há pouco tempo e ele mostrou aí tanto vendas por metro quadrado, tanto NOI por metro quadrado, com crescimentos superiores ao terceiro trimestre de 2019. Então, quando a gente compara trimestre a trimestre, então o terceiro trimestre de 2019, nós não tínhamos ainda passado, né, iniciado o período de pandemia em que os shoppings foram severamente afetados. E os indicadores de desempenho do HGBS já estão superiores, então vendas por metro quadrado cresceu 9% e o NOI por metro quadrado cresceu 13% no período, tá? Então, quando a gente compara aí esses períodos, a gente já está vendo essa recuperação. O MOL 11 também divulgou relatório gerencial recentemente, e um dado que chama atenção aqui, que vale a pena a gente destacar, é a redução da inadimplência. Então, em janeiro deste ano, a inadimplência estava em 9%,
hoje, agora, no último relatório gerencial, já está em menos 1%, uma inadimplência líquida negativa. Significa o que essa inadimplência negativa? Bom, que ele está recebendo mais do que o acordado. E isso porque ele anteriormente concedeu alguns descontos, algumas carências, justamente para que os lojistas pudessem passar por este período de maneira um pouco menos conturbada. E agora ele está recebendo esses valores novamente. Inclusive apareceu a inadimplência líquida negativa no período. E aí, por fim, né, para a gente finalizar esse setor, destaco o HGRU. O HGRU está, como a gente tem acompanhado, com esta proposta de reformulação do portfólio. Então ele planeja realizar aí 150 milhões de reais em vendas do seu portfólio especial, o portfólio de renda urbana, daquelas lojas locadas para as casas pernambucanas. Ele realizou, durante o período ali da carteira recomendada, tá? O HGRU realizou mais 2 vendas. Então, o objetivo do fundo é auferir pelo menos 30% de lucro neste processo de reciclagem de portfólio, e ele tem conseguido, tá? Então, dos 150 milhões, que é o objetivo, ele já vendeu 143 aproximadamente, 144 milhões, então ele já está finalizando essa parte, esse processo inicial de vendas desses imóveis, e ele tem conseguido auferir o lucro esperado ali de 30%, atualmente está em 31%. O lucro dessas operações, tá? O HGRU está com pouco mais de R$ 1,50 de lucro acumulado ainda não distribuído por cota, tá? Então nós veremos possivelmente essa distribuição ao final do semestre, quando o fundo necessariamente precisa distribuir 95% do seu lucro auferido durante o semestre, tá? Então, aí no finalzinho do semestre, lá em janeiro, devemos ter ali um presente de Natal do HGRU em termos de lucro não distribuído, tá? Vamos agora para o setor de recebíveis imobiliários. Bom, recebíveis imobiliários, como vocês podem ver, a carteira recomendada teve um desempenho inferior ao desempenho do IFIX nesse sentido. Então, além de nós termos uma exposição menor a recebíveis imobiliários, né, nós estamos percebendo quedas em relação também ao valor patrimonial dos fundos. Então, sobre o setor de recebíveis imobiliários, que foi onde nós fizemos essa alteração, vou falar brevemente mais para frente para explicar melhor o racional por trás dessa modificação. Vamos para os fundos logísticos. Bom, o setor logístico no nosso portfólio é representado pelo LGCP, o fundo LOG do Inter, e também pelo BTLG, tá? O BTLG Logística. Bom, nossa carteira, o segmento performou, como vocês podem ver, né, todos os segmentos aí não foram muito bem no período, né, tanto da nossa carteira quanto do IFIX, mas em especial o segmento logístico nós fomos um pouquinho melhor do que o IFIX, então nós tivemos uma queda menor do que o IFIX. Como destaque da movimentação do setor logístico ali em relação à nossa carteira recomendada, eu gostaria de mencionar a conclusão da incorporação do BLCP11 ao BTLG. Então essa incorporação já vinha tentando que fosse concluída, né? Todo esse processo, todas as diligências estavam transitando há algum tempo, e no mês passado foi concluída. Como nós até comentamos nos relatórios que nós divulgamos periodicamente, esse processo, essa incorporação, consideramos positiva ao BTLG, vai aumentar a diversificação do portfólio do fundo, então vai ser um fundo com um portfólio mais robusto, com uma boa qualidade. Então estão entrando imóveis que estão em linha com a qualidade atual do portfólio do BTLG, e esses imóveis podem aí potencialmente aumentar o retorno ao cotista no médio prazo, tá? Então a gente vê como positiva essas incorporações, já tivemos a incorporação do VVPR e agora também do BLCP11. Então essa foi a principal movimentação do segmento no período. A gente segue confiante nessa tese de galpões logísticos, porque o setor de galpões ele acaba também estando diretamente ligado ao consumo. Então, um consumo que você pode fazer, que é realizado, por exemplo, pela internet, né? Então o setor de e-commerce se beneficia bastante
Então nós seguimos confiantes no setor de galpões logísticos. Nós temos ali essa certa correlação do setor de galpões com o aumento do consumo, principalmente o consumo via internet, né, principalmente via e-commerce. Então, novamente, né, divulgamos recentemente um relatório setorial sobre o segmento de galpões logísticos. Nós cobrimos ali os maiores fundos logísticos listados e a gente vê que a vacância do setor está baixíssima, o preço pedido por metro quadrado nesses galpões está cada vez mais alto, então nós temos confiança na tese e a gente continua exposto ali com 20% da carteira no setor de galpões logísticos, tá? Bom, e agora vamos para o setor de lajes comerciais, as lajes corporativas ou os escritórios. A nossa carteira recomendada possui ali o PVBI 11 e o JSRE 11. O setor de lajes foi o mais afetado nesse período, tá? Ele foi o que teve o pior desempenho entre todos os setores, aí tanto na nossa carteira recomendada quanto também no IFIX, tá? Então a gente tem visto ali, porque isso ocorre principalmente porque é o setor mais sensível às variações dos juros futuros. Então é o setor ali que a gente tem sim um risco um pouco maior nessa exposição com relação aos ciclos econômicos, mas é também um setor que pode nos proporcionar um bom ganho de capital, porque nós estamos vendo tanto o JSRE 11 quanto o PVBI 11, além de outros fundos listados também do setor de lajes corporativas, negociando a valores abaixo do seu custo de reposição. Então tem sim algumas oportunidades, preciso entender que é um setor que vai exigir um pouco mais de paciência, um pouquinho mais de tempo para que o retorno seja satisfatório, mas é sim um setor importante e que vale a pena manter. A gente tem uma exposição relativamente mais alta do que o IFIX nesse sentido, então a gente está ali com 20% no setor de lajes corporativas, mas nós continuamos confiantes nesta tese inicial, tá? E como exemplo, eu gostaria de dar, inclusive, o próprio PVBI. PVBI 11, um fundo que está na nossa carteira recomendada. Hoje, gravo esse vídeo dia 11 de novembro. Ontem, no dia 10, a gente, inclusive, lançou no nosso relatório diário de atualizações de mercado, o PVBI 11 vendeu a Torre BJK, então ele vendeu a participação no Torre BJK, aqui em São Paulo, e ele vendeu este imóvel por um valor 24% superior ao seu valor patrimonial, ou seja, o laudo que foi dado de valor justo para aquele imóvel. Então, por isso que a gente comenta, né, olhar o valor patrimonial, olhar aquele indicador PVP para fundos de tijolo, exclusivamente esse indicador, né, não fazer uma análise de preço olhando apenas o PVP em fundos de tijolo, é uma análise muito rasa e possivelmente não condiz com a realidade. A gente vê o HGRU vendendo constantemente seus imóveis com valores expressivamente superiores ao valor patrimonial, ou seja, ao laudo de avaliação desses imóveis, e agora nós também temos um exemplo recente do PVBI vendendo a Torre BJK por um valor aí 24% superior ao valor do laudo de avaliação do imóvel. Então é importante que a gente entenda esse indicador, que saiba utilizá-lo. Ele pode ser útil quando a gente utiliza para comparação entre segmentos iguais. Então vamos olhar o PVP do setor de galpões logísticos, vamos olhar o PVP do setor de lajes corporativas. Agora, fazer essa comparação entre um setor e outro, utilizando esse indicador, geralmente a análise não estará adequada, tá? Então a gente continua confiante no setor. É importante destacar também, com essa venda, o PVBI pretende eliminar a alavancagem, então ele quer quitar a dívida que ele possui. Essa quitação dessa dívida vai gerar um ganho pequeno por cota, porque vai reduzir as despesas financeiras do fundo, mas também tem a receita que era proveniente deste imóvel que não existirá mais. Mas isso também reduz o risco do PVBI. Então a gente comentava, o PVBI é um fundo alavancado e tudo mais, agora não mais. Então ele vai recebendo a primeira parcela desta venda, ele fará a quitação da sua alavancagem, a quitação da sua dívida, então não será mais um fundo alavancado e teremos ali um ganhozinho de aproximadamente um centavo por cota, mas irá diminuir o risco do fundo também, tá?
Então, vamos passar aqui para a nossa alteração. Então, eu falei ali que um panorama sobre cada um dos setores, as principais movimentações dos fundos que nós possuímos ali em cada um desses setores. Então, vamos falar agora da troca que a gente fez em fundos de recebíveis imobiliários. Bom, a troca, como eu mencionei no início do vídeo, foi do AFHI11 pelo CVBI11. Ah, Carol, vocês não gostam mais do AFHI11? Não, não é isso, tá? A gente continua gostando do AFHI11. É sim um fundo interessante, nós não estamos aqui dizendo que ele perdeu fundamentos, não. A motivação para a troca é justamente porque a gente está vendo aí um potencial de retorno superior no CVBI11. E aí, como vocês podem ver na tabela, eu trouxe para vocês as taxas médias dos portfólios de cada um deles. Então, a FHI11, ele tem 53% aproximadamente do patrimônio líquido alocado em IPCA mais 7,6. Já o CVBI, ele tem 78% do patrimônio líquido alocado em IPCA mais 9. Então, a gente tem ali, além de ter uma parcela um pouquinho maior em IPCA, a taxa referente às dívidas do IPCA também é maior. Bom, então a gente está aumentando a exposição da carteira ao IPCA? Sim, estamos aumentando a exposição da carteira ao IPCA. Não é um aumento tão grande, até porque este é um dos 3 fundos imobiliários recebíveis que nós possuímos, mas estamos aumentando a exposição ao IPCA. Então, foi divulgada pelo IBGE, saiu a 0,59%, então finalizou esse ciclo de 3 meses que tivemos aí, de 3 meses consecutivos de deflação, voltamos a ter inflação positiva, inflação mensal positiva. E como a gente já tinha mencionado algumas vezes aqui com vocês, esse momento de deflação que nós passamos não era algo comum, eram eventos pontuais. Bom, e com essas taxas, nas nossas projeções conservadoras que nós fizemos, espera-se que o CVBI distribua ali nos próximos 12 meses cerca de R$11 por cota. Tá? Então dá um retorno esperado muito bom com nesse patamar de preço. Então a gente tem IPCA mais 9 e também temos uma parcela de CVBI. Então é uma parcela bem menor que do AFHI, então a gente está saindo de 40% de exposição em um ativo para 17%, de 40% de exposição em um ativo para 14,7%, e as taxas são em linha, né? Enquanto a gente tinha 4,4% no AFHI, nós temos 4,2% no CVBI, tá? Mas como é alteração em um único ativo dos 3 que nós possuímos, dos 30% que a gente tem de exposição a recebíveis imobiliários, no consolidado da carteira, então olhando a carteira de cada um dos 3 ativos, fazendo a consolidação dessas taxas que nós estamos investindo no setor de fundos de papel, nós temos ali cerca de 33% em CDI e 54% em IPCA. Então a gente tem uma exposição sim maior ao IPCA, mas também não estamos deixando o CDI de fora. A gente permanece com essa ideia, com essa tese de que é sim o momento de termos indexadores mistos na carteira de recebíveis imobiliários, por mais que por longo prazo a gente prefira estar sempre exposto ao IPCA, porque ele é quem dita ali qual que está sendo o seu poder de aquisição no final das contas. Então, 54% de IPCA, 33% de CDI, o restante ali para fechar a conta dos 100% estará ou em cotas de outros fundos imobiliários ou em outros indexadores, como por exemplo o IGPM, tá? E aí vem também um fator interessante que nos fez optar por essa troca. A gente tem ali o AFHI, ele está sendo negociado a 1,01 do VP. Então, eu até mencionei sobre os fundos de tijolo, como não é uma métrica tão adequada assim para a precificação, mas isso não vale para fundos de papel. Então, para fundos de papel, é sempre interessante a gente estar comprando os ativos muito próximos do seu valor patrimonial. O AFHI está muito próximo do valor patrimonial, ali está com 1% de ágio. No entanto, o CVBI está sendo negociado a 0,96 do valor patrimonial. Então, isso significa que ele está com um deságio de 4%. Então, ele está sendo negociado 4% abaixo do seu valor justo, do valor de mercado de todos os seus ativos. Bom,
E é interessante isso por quê? Porque o CVBI ele não vinha sendo negociado muito longe desse valor patrimonial. Um deságio de 4% também não é tão grande assim, mas para o CVBI, nos últimos tempos, ele estava sempre sendo negociado com um pouco de ágio ou ainda no valor patrimonial. Então, por ele estar com esse deságio, por ele ter taxas ponderadas mais altas, a gente está vislumbrando que o retorno vai ser melhor no CVBI para este momento do que no AFHI11, tá? Então, só voltando aqui, para quem não pegou ali no começo do vídeo, esta é a nossa carteira recomendada de fundos imobiliários, uma atualização nessa primeira revisão. Nós estaremos fazendo revisões periódicas nessa carteira, sempre que vislumbrarmos mais opções interessantes, com retornos potenciais melhores ou com oportunidades mais interessantes, nós estaremos atualizando a carteira, tá? Então, espero que tenham gostado, que tenham ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário aqui embaixo do vídeo e também façam download desse material nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e receba todas as notificações de atualizações de nossos materiais. Muito obrigada e até a próxima!